Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom, amém? Não, teu amém está meio devagar. Deus é bom, amém? Amém. Vou contar um pouquinho, tem 10 minutinhos ali ainda. Por que a gente muitas vezes sofre no chamado? Né? Teria como sofrer menos ou não sofrer. É que um chamado, muitas vezes, você está fazendo tudo menos aquilo que Deus te chamou a fazer. E quando você começa a fazer, porque o outro faz, eu quero fazer mais ou menos igual aquele outro. Não, mas aquele outro tem um chamado dele. Você tem que descobrir qual é o seu. E quando você faz aquilo que Deus te mandou fazer, Ele vai falar lá em Isaías 48:17. Coloca aí pra gente, por favor, que eu quero ser objetivo aqui. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou aquele que realmente confiou algo na tua mão. Eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Querido, Deus deixou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não tem muitas vezes aquele conflito, aquela dificuldade, aquela coisa, mas muitas vezes a gente não entende o que Jeremias entendeu em Jeremias 10:23. Coloca lá. Depois eu quero chegar em outro lugar. Esse eu sei, não é no chamado, não é literalmente, eu sei. Tem muita coisa que eu não sei até hoje. E talvez eu morresse sem saber muita coisa. Mas quando uma pessoa fala eu sei, é porque realmente ela passou por muitas situações para que ela aprendesse aquilo. Por isso que o Senhor nos ensina o que é útil, nos guia. Quando Ele vai nos ensinando e nos guiando, a gente vai aprendendo. E Jeremias chegou num ponto que ele falou, eu sei. O que Jeremias aprendeu? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Querido, quando Deus dirige os seus passos, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor nos manda como Ele chegou. E Paulo foi muito sábio. Quando Paulo falou, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, mas se o Senhor fez eu ter essa experiência e não é isso, então, Paulo vira para o Senhor e fala que, Senhor, que queres que eu faça? O Senhor é de cima, eu sou de baixo. O Senhor é criador, eu sou criatura. O Senhor é Senhor e eu sou servo. Então, querido, quando Deus chama, Ele espera que eu entenda e eu tenha como um norte, Isaías 51:2. Olha que coisa tremenda aqui. Deus coloca um farol, um luzeiro, Deus coloca algo que eu possa me espelhar, Ele aponta para algo que eu possa olhar. Ele diz assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, esse é o chamado, irmão. Diga assim comigo, eu o chamei. Vai chegar um momento na tua história que Deus vai te chamar. Você não tem chamado nenhum, irmão, fica na tua aí. Mas Deus falou para mim fazer isso. Aí lá, onde o nosso amado leu, em Lucas 12:47, diz assim, aquele que soube a vontade do seu Senhor e se preparou, né? Eu chamei. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu não quero fazer nada a não ser no centro da tua vontade. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, disse Moisés. Eu não quero fazer por fazer, não quero fazer o que o irmão de Paula faz, não quero fazer o que o Morris Cerulo faz. Eu não vou imitar o da televisão, eu não vou imitar o outro. Nem tem muita coisa aqui, irmão, que eu não vou fazer o que o pastor Marcos faz. Porque eu não fui chamado para fazer o que ele faz. O que ele faz é uma bênção. É por isso que Deus deu para a igreja os ministérios. E quando eu faço a minha parte, você faz a sua, o Salvador faz a dele, o Júnior faz a dele, e a igreja é edificada. Não tem competição. Percebe? A igreja é fácil, os homens a complicam. Porque
Porque um quer pregar melhor do que o outro, um quer fazer o que o outro faz, ou quer imitar. Eu fui pregar em vários lugares, pela misericórdia de Deus. Chega lá, você vê pessoas, né? Na época lá que estava bombando aí, esses medalhão aí, o cara... Se o Senhor está comigo mesmo, que nesse raio de não sei quantos aqui, que os teus... Cara, você não foi chamado para fazer nada disso. Mas aqui, ó, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, diga assim, eu o chamei. Agora Deus chamou, e quando é que veio a bênção? Eu chamei. Você já está tremendo, tudo abençoado. Não, cara, o cara ficou 25 anos sofrendo. Porque hora ele descia para o Egito, hora ele mentia, hora ele falava que a mulher não era mulher, hora ele enfrentava a fome e voltava para o Egito, hora ele ia para lá, hora ele para cá, hora ele... ó Senhor, eu estou andando sem filho, será que é um mordomo? Será que vai ser isso? Será que é aquilo, querido? E muitas vezes a pessoa não para. Senhor, se o Senhor me chamou, eu creio que o Senhor me chamou, então me mostra o caminho que eu devo seguir, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, eu vou esperar o Senhor falar. Sem o Senhor falar, eu não saio daqui, eu não vou agir, eu não vou me mover. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas a pessoa clama uma vez, duas vezes, quer dizer, Daniel ficou 21 dias esperando uma resposta, irmãos. Quando a resposta veio, ele fez e foi uma benção. Então aqui a bênção vem, olha isso, e a bênção ela provoca uma multiplicação. É uma... Gênesis 22, 17. E aconteceu que deveras, põe 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste essa ação. Ou seja, irmão, tudo que Deus espera muitas vezes dentro de um chamado, é que você esteja atento ao que Ele está falando. Quando Abraão fez, ele não teve multiplicação, ele andava sem filho, ele estava sofrendo, ele estava, eu estou fazendo a tua obra, mas nada dá certo, eu estou sofrendo, eu ando sem filho, não tem sentido, o Senhor me chamou, mas por que está acontecendo tudo isso? Mas quando ele de fato ouviu a direção, colocou em prática, porque querido, a bênção do Senhor vem sobre mim e sobre você, e será que se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e teres o cuidado de fazer todos os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você precisa da bênção, irmão. O chamado te leva à bênção. Agora a bênção vem quando eu ouço a direção e a pratico. Quando ele ouviu a voz do Senhor e colocou em prática o que Deus mandou ele fazer. Eu quero teu filho agora. Vai em Moriá, não é em qualquer monte. Vai lá, faz assim. Gideão, faz assim. Separa 300, divide em 3 grupos de 100. Veio a bênção. Vem o chamado, vem a bênção e vem a multiplicação. A bênção veio aí, ó. E diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Eu te chamei, te abençoei e te multipliquei. Mas querido, Deus não tem pouco para nós não, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Quando ele entendeu isso, eu te chamei, diga assim comigo, te abençoei. Vamos ver o que acontece depois? 18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, por quanto? 25 anos depois. Fala para o seu irmão, que tal você começar a obedecer hoje? 19. Então Abraão tornou os seus moços levantar-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas. Que anunciaram a Abraão dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Usa o seu primogênito e busca, querido, toda a genealogia dele foi abençoada. Houve multiplicação. Eu te chamei, te abençoei e te multipliquei. Senhor, eu estou precisando de bênção, querido, entenda a voz do Senhor, veja o que Ele está falando e faz, obedece, coloca em prática. É simples, irmão. Então tem muitas, não é aqui, eu estou falando de uma forma geral. Não me entenda mal.
Eu mesmo sofri muito no começo. E não, de forma nenhuma, acho que eu estou preparado e pronto, não. Mas muitas vezes você está fazendo um monte de coisa, menos o que Deus mandou você fazer. Aí você sofre. Mas quando Deus me deu aquela direção de como tinha que ser a igreja lá, que nós quebramos aqueles fundamentos, fizemos aquela parede de... Lembra do murim? Quem que lembra? Quem estava? Parecia uma pataquada aquilo ali, né? Quando nós quebramos, irmãos, aqueles fundamentos e começamos um fundamento novo sobre a história da igreja, você vê que a igreja hoje não sofre. Ou pelo menos sofre pouco. Porque, querido, você não precisa fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus te mandou fazer. E isso não traz de forma nenhuma, sabe? Esse é maior, aquele é menor, não. O Efésios 4:5 é tremendo. Porque ali Deus não deu a igreja para o apóstolo, Deus não deu a igreja para o profeta. Tem pessoas aí que acham que é dono de igreja. Aqui é do meu jeito. Não, querido, sempre vai ser do jeito de Jesus. Então ali quando fala, Deus não deu, Deus deu os ministérios para a igreja. Deus não deu a igreja para o profeta, Deus não deu a igreja para o apóstolo. Deus deu o apóstolo para a igreja, Deus deu o profeta para a igreja, Deus deu o pastor para a igreja, Deus deu o evangelista para a igreja, Deus deu o mestre para a igreja, querendo a edificação do corpo. Querendo que o corpo seja edificado. Por quê? Porque um traz um fundamento, outro edifica sobre ele, outro é mestre na palavra, ensina com uma propriedade muito grande, outro tem facilidade de ganhar almas, outro tem facilidade de louvar a Deus, outro tem facilidade de interceder, e ninguém é melhor do que ninguém. Ele é melhor do que todos nós juntos. Fala para o seu irmão assim, simples assim. Amém, amados? Louvar a Deus pela vida do nosso amado aqui. Com certeza acrescentou mais aí sobre as nossas vidas. E não pergunta para o seu pastor, pastor, qual é o meu chamado? Vai se virar no joelho, campeão. Eu não sei qual é o meu chamado, mas você não ora. Queria saber qual é o meu chamado. Vai acordar de madrugada e orar, campeão. Pastor, o que eu faço? Eu estou querendo fazer a obra. Não dá nada. Escapou. Se coloca de pé aí. Querido, se você quer fazer a obra, ele está doidinho que você faça. É juntar a fome com a vontade de comer. Só que assim, o Daniel ficou 21 dias lá, ó. Ele não veio hoje, mas eu vou esperar ele amanhã. A resposta não veio amanhã, vou esperar depois da manhã. Mas a resposta vai chegar. E quando ela chegar, eu não abro mão de cumprir aquilo que o meu Senhor está mandando eu fazer. Aí ele confia outra obra na tua mão. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É passo a passo, irmão. É de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Pai, nós te louvamos pela paciência que o Senhor tem conosco. Te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. A tua palavra que ecoou nos ouvidos de Abrão, ainda em Ur dos Caldeus, a tua palavra não voltou para o Senhor vazia, mesmo que ele em dado momento não compreendeu a direção e se moveu de tantas maneiras e formas, Pai. Mas o Senhor foi permitindo que ele passasse por algumas adversidades, lutas, e essas lutas e adversidades viram que o resultado das suas ações não levavam à bênção prometida. Mas mesmo assim ele foi caminhando, mesmo assim, Senhor, ele foi se movendo. Em dado momento o Senhor continuou falando com ele, em dado momento ele agiu corretamente, e essa ação produziu a bênção, e essa bênção produziu a multiplicação. Por isso, Senhor, abra o nosso ouvido para ouvir, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, conforme o Senhor mesmo diz ali em Isaías 48:3. Projeta para mim, por favor, aí, eu não vou levar isso para mim, não. Aleluia. Escuta isso, irmãos. As primeiras coisas desde o Gênesis, as primeiras coisas desde a antiguidade, as primeiras coisas desde sempre, as anunciei, e ele continua anunciando ainda hoje.
Ele está anunciando nesse altar, ele vai continuar anunciando. Ele não tem problema nenhum em anunciar, irmãos. Ele continua bradando, a voz dele continua ecoando sobre os quatro cantos da terra. As primeiras coisas, desde os remotos tempos, desde a antiguidade, desde o início de tudo, eu as anunciei, sim. Pronunciou-as a minha boca, querido. O problema não está em Deus anunciar e Deus pronunciar. É uma redundância de informações. Eu anunciei, eu pronunciei. Mas tem mais. Eu as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, diga comigo, e eu as fiz. O problema não é Deus anunciar, o problema não é Deus pronunciar, o problema está em eu ouvir. Agora você não ouve, não é assim, não é escutar, irmão. Fala para o seu irmão, ouvir é diferente de escutar. O ouvir aqui é você colocar em prática aquilo que ele mandou você fazer. Senão ele continua anunciando e continua pronunciando. Quando é que você ouviu? Quando você praticou. Alô? Quando você pratica, ele age. Apressadamente se cumpriu, apressadamente as fiz. E passaram. Sabe o que vem depois? Deus começa a te anunciar coisas novas. Pô, Deus está falando a mesma coisa, Deus está falando a mesma coisa, porque você ainda não ouviu. Essa escapou também. Passaram. Por que passaram, irmão? Porque ele anunciou, pronunciou, mas chegou um momento que o Abraão ouviu. E Deus fez cumprir. E Deus anuncia coisa nova para ele. Ó, toda a tua família foi abençoada. Ó, aquele lá que era estéril, aquela lá não dava filho, aquele lá estava, ó, eu abençoei tudo, está tudo abençoado, multiplicação. Mas continua, vai lá no 5, 6, 5. Olha lá, já o tens ouvido, olha bem para tudo isso, porventura não anunciareis? Diga assim comigo, fala pertinho do ouvido do teu irmão, para ele não esquecer. Fala pertinho do ouvido dele, desde agora. Você quer coisa nova, irmão? Você quer coisa nova? Aquilo que ele anunciou lá atrás não volta para ele vazio, ele continua anunciando, pronunciando, não volta para ele vazio sem que cumpra o que lhe apraz e prospere naquilo para que ele a enviou. Então ele vai continuar anunciando e pronunciando. Depois que você ouviu, ele fala, já vai se cumprir isso na sua vida, cumpriu, passou, agora eu vou te anunciar coisa nova. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Quem que é o novo de Deus? Deus tem o novo para nós, irmão. Mas ele vai continuar falando, até eu ouvir. Depois que eu ouvir, ele age e cumpre. Aí ele começa a me anunciar coisas novas. Pai, obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco. Continua conosco no decorrer de todo esse dia, nos leva em paz para os nossos lares. E que logo mais possamos estar aqui novamente te adorando, te louvando, te bendizendo e te exaltando. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém.